Bom dia para todos que estão presentes nessa manhã, nessa live. Nós agradecemos ao Senhor pela bondade dEle, pela misericórdia que Ele tem sobre nossa vida, por todo o cuidado que Ele tem. E queremos realmente agradecer ao Senhor por essa manhã, agradecer a Deus pelas nossas vidas, pelo sustento, pelo cuidado, por todo o amparo e carinho que Ele tem por nós. Eu tenho certeza que você também agradece a Deus pela bondade dele, pela misericórdia do Senhor, que ele tem alcançado a sua vida nessa manhã. E eu quero, nessa manhã, ler com você João capítulo 6, versículos 16 a 21, e começar a meditar nesse texto sobre uma coisa muito importante, sobre a nossa história, sobre a trajetória da nossa vida. Às vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, por coisas que nós não entendemos, mas nós temos que ter certeza do que está acontecendo conosco diante daquilo que Deus quer falar ao nosso coração, diante de tudo aquilo que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Às vezes, como eu disse antes, existem coisas que nós não entendemos porque acontecem, lutas, dificuldades, mas temos que descansar no Senhor. João capítulo 6, versículos 16 a 21, diz o texto bíblico assim: Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar, entraram num barco e iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los, e o mar estava agitado por um forte vento. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então o receberam prontamente no barco e este logo chegou ao seu destino. Pois bem, esse texto bíblico nos mostra a narrativa de quando Jesus vai ao encontro dos discípulos, quando os discípulos estavam numa travessia no Mar da Galileia. Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto, que você olhe para esse texto junto comigo, e nós pensássemos tanto quanto os discípulos estavam atravessando naquela trajetória, atravessando aquele lago, Mar da Galileia, na realidade, era um lago de água doce, não é? Conhecido como Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, Lago de Tiberíades, mas era muito comum para eles. E essa trajetória que estavam, eles foram até Cafarnaum, eles estavam lá em Tiberíades e foram até Cafarnaum, era uma trajetória de 14 quilômetros, linha reta. E quanta luta, quanta dificuldade eles encontraram. Eu quero comparar com você, nesse sentido, a nossa vida, as lutas e dificuldades que enfrentamos, a trajetória da nossa vida, e pensar que muitas vezes nós passamos por um momento de provação, por uma luta. Como é essa trajetória desta provação? Nós temos vivido esse tempo de pandemia, e esse tempo de pandemia é um tempo de provação. Não que Deus tenha mandado isso para nos provar, não, enfrentamos isso. Com lutas, muitas coisas acontecendo na área da saúde, na área social, na área econômica. Eu não sei o que está afetando a sua vida nesse tempo, nesse momento, mas eu sei que Deus pode cuidar da nossa vida. Talvez, além da pandemia, existem outras lutas familiares, lutas de relacionamento, lutas de perspectiva de vida que você enfrenta, que eu enfrento, que todos nós temos. Mas nós temos que entender que é uma trajetória de provação e Deus tem algo a fazer na nossa vida. Como vai a trajetória da sua vida? Como está? Pois bem, os discípulos aqui, o Mar da Galileia, ou como eu disse antes, Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, era um local muito conhecido por eles. Eles eram pescadores, sabiam muito bem onde atravessar, como atravessar, conheciam aquele local de uma forma assim, era muito familiar para eles. Pois bem, mas o mar também, por causa da sua localização geográfica, cercado de montanhas, é um local muito propício para ventos e tempestades. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que os discípulos enfrentaram naquele dia,
naquela experiência deles o quê? Uma tempestade a mais nesse tempo. Mas o que eu quero trazer para você e conversar com você nessa manhã? Que nós temos também uma trajetória de vida que muitas vezes ela se transforma numa trajetória de provação. E eu quero trazer algumas lições. E nessa manhã, a primeira lição que eu quero trazer, olhando para esse texto, é que a trajetória da provação é resultado de uma decisão. Quando nós olhamos para tudo o que fazemos na nossa vida, quando pensamos na provação e nas lutas, a aprovação, tem uma trajetória como resultado de decisões que nós tomamos. Então, às vezes nós tomamos decisões na área familiar, na área profissional, em seguir em frente com alguma coisa, e por causa da decisão que tomamos, a aprovação ela acaba o quê? Acontecendo. Esse resultado de decisão. Olha aqui comigo no capítulo 6, então, o contexto da decisão. Versículo 15 diz assim, nós não lemos ainda, vou ler agora. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus foi para onde? No monte para o quê? Para orar. O texto bíblico, continuando agora o versículo 16, que ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar. Ou seja, ao cair da tarde, os discípulos tomaram decisão, objetivo, nós vamos para onde? Nós vamos para casa, vamos para Cafarnaum. E eles tomam decisões, versículo 16, né? Eles decidem voltar para casa. Versículo 17, entraram num barco, iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido, Jesus ainda não havia ido encontrá-los. Então eles decidiram voltar para casa, dirigiram-se ao mar, entraram no barco e diz o texto que eles iniciaram a travessia. Todas são decisões que os discípulos tomaram. Então, e começou o quê? Esta trajetória da aprovação. Veja bem, muitas decisões há. Quando tomamos decisões, nós temos muitas coisas que podem acontecer. Um detalhe, como eu disse antes, esses pescadores eram experientes e conheciam muito bem o local, o mar onde estavam, aquele lago onde iriam atravessar. E eu vejo que nada mais natural aqueles homens do que atravessar mais uma vez aquele lago, independente da hora. Pois conheciam, é madrugada, o vento vai aumentar, nós conhecemos e vamos em frente. Mas o que acontece quando eles atravessam? Não é? Por que nós vemos as decisões deles? E vem uma pergunta também, por que muitas vezes as decisões que nós tomamos, ou então as ações que nós precisamos realizar, podem trazer uma trajetória que nós não esperamos? Por quê? Essa talvez seja uma boa pergunta, né? O que podemos aplicar para as nossas vidas pensando que a trajetória da aprovação é resultado de uma decisão? Primeira coisa que nós podemos entender com aplicação para trabalhar no meu coração é que existem mares, vamos assim chamar, que temos que enfrentar, mas com decisões sérias e responsáveis. Nós nunca sabemos o que é a nossa vida. Eu estou aqui nessa manhã, você está aí, agora são 8 horas e alguns minutos, né? Dia 31 de agosto. Temos decisões a tomar nesta semana, esse mês que se inicia amanhã, final do mês hoje. O que vai acontecer? Não sei. Mas a minha decisão tem que ser séria e responsável. Qualquer um de nós pode ter um problema de saúde na nossa vida, na nossa família. Qualquer um de nós pode ter lutas. Mas nossas decisões têm que ser sérias e responsáveis. Também as nossas ações devem ser sempre pautadas na vontade de Deus. Com Deus sendo a base da vida, tudo vai correr bem. O Senhor Jesus diz, aquele que ouve e pratica a palavra dele é considerado como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7. E em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos fala algo muito importante.
Ele diz assim, olha, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando tomamos decisões sérias e responsáveis, pautadas na vontade de Deus, tudo vai bem, embora as provações que enfrentemos. Não devemos temer as decisões, mas sim estarmos prontos para os seus resultados. Pois bem, dentro disso então, nessa manhã, talvez você esteja passando por uma aprovação. Ela está passando. Às vezes ela demora para passar, para terminar, para se concluir. Eu quero dizer para você que nós tomamos decisões. E eu quero que você coloque sua vida diante de Deus, junto com a minha. Eu quero colocar minha vida diante de Deus nessa manhã, pedindo para que Deus nos dê decisões sábias para a glória e honra dele. Às vezes, nós tomamos alguma decisão que resulta em alguma coisa difícil de estarmos enfrentando. Mas temos que colocar diante de Deus, porque Ele é o único que pode cuidar da nossa vida. Se a minha decisão é pautada na vontade de Deus, qualquer que seja a onda, o mar, a luta que eu esteja enfrentando, eu vou enfrentá-la na confiança de que Deus está cuidando da minha vida. Vamos orar nesse momento? Pai amado, Deus querido, obrigado, Pai, porque somos seus filhos, pertencemos ao Senhor, somos seus servos e servas, ó Pai, e temos a alegria de ter essa comunhão maravilhosa com o Senhor, de podermos chamá-lo de Pai, de dizermos a nossa alegria de sermos o Senhor. Muito obrigado, Pai. Quero agradecer por essa segunda-feira, agradecer ao Pai porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Quero agradecer também a Deus porque hoje o Davi, nosso filho, completa 16 anos de idade. Obrigado pela vida dele. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da sua saúde e o Senhor tem sido muito bondoso com a vida dele. Então, obrigado, Pai. Que o Senhor continue fortalecendo, que ele seja um menino do Senhor cada vez mais, que ele seja cada vez mais um servo do Senhor e que a vida dele seja para a glória do seu nome. Cuide da sua saúde, dos seus estudos, de tudo que o cerca. Ó Pai, nessa manhã também, junto com a nossa gratidão por tudo que o Senhor é, nós queremos colocar diante do Senhor tudo o que passamos. Às vezes pode ser que estamos passando provações, lutas, desafios, mas nós sabemos, ó Pai, que quando tomamos decisões pautadas na Sua palavra, Sua vontade, a luta pode ser grande, mas a força vem do Senhor. E a vitória já é garantida pelo Senhor nas nossas vidas. Também, ó Pai, eu clamo pedindo realmente que o Senhor nos fortaleça, nos dê capacitação, porque às vezes os ventos contrários, as agitações da vida vêm de uma forma contrária também à sua vontade. Precisamos ficar firmes nela. E se tomamos decisões baseadas no Senhor, podem ser, os obstáculos podem ser imensos, os desafios, mas confiamos que o Senhor nos dará sustentação. Por isso, nos sustenta. Ó Pai, obrigado pela graça do Senhor, pelo seu amor. Continua a cuidar da nossa vida nesse dia, abençoa essa semana. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão enfermos, coloque sua mão sobre eles, quer sejam os enfermos por doenças que surgem, ó Pai, ou pelo Covid-19, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, aqueles que estão nos CTIs, que o Senhor visite, ó Pai, que o Senhor faça a sua obra, aqueles corações que estão com parentes enfermos, que estão, ó Deus, deveras preocupados, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cuide de cada um. Ó Pai, porventura alguém triste, ó Pai, porque perdeu um ente querido, que o Senhor console também, que o Senhor faça toda a obra maravilhosa e espiritual que só o Senhor pode fazer. Também eu clamo, ó Pai, que o Senhor continue a cuidar das nossas vidas, nos sustentar, todas as maneiras que necessitamos, nos dirigir, ó Pai. Cuide das nossas famílias, dá-nos sabedoria, dá-nos paciência, dá-nos do seu amor cada vez mais. E o Senhor sabe da necessidade pontual de cada um de nós. Por isso, ó Pai, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, eu clamo
Nossa nação, nosso mundo tem passado por essa pandemia e uma coisa necessitamos é da vacina. Que o Senhor conclua, Pai, todo esse processo o mais rápido possível. Por favor, ó Pai, dá-nos o descanso no Senhor. Dá-nos, ó Pai, a certeza de que estamos guardados pelo Senhor. E também, ó Pai, como povo do Senhor, que o Senhor faça o avivamento acontecer em nossas vidas. Realmente é algo maravilhoso e o Senhor vai nos usar para a sua glória. Abençoa-nos, ó Pai, continua cuidando de nós e nós oramos e pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida nessa manhã, que Deus cuide do seu coração, de tudo que o cerca, que você possa descansar no Senhor e em tudo aquilo que Ele tem para fazer para a sua vida. Se você foi abençoado com esse vídeo, se a sua vida foi edificada pela palavra de Deus, compartilhe ele com pessoas que você entende que precisam também. E juntos estaremos proclamando o amor de Deus. Deus abençoe a sua vida.